Bom, boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Nesta oportunidade, vou apresentar o primeiro dos três temas selecionados e tem relação com os caminhos do ensino híbrido, motivos para utilizar o ensino híbrido em sala de aula. Primeiro que tudo, é importante saber o que é o ensino híbrido. Um autor, Henry Jenkins, em seu livro Cultura da Convergência, fala sobre aquilo que é ensino, primeiro que tudo, o ensino presencial ou ensino online. Tá? Ele fala de que existen estos tipos de ensino siempre andan en forma paralela uno de otro. Y existe un punto en que ellas convergen. ¿Tá? Y existe la posibilidad de que ellas consiguen utilizar de forma híbrida. Tá? Entonces, ya se comienza desde ese entonces a saber de que el ensino presencial y el ensino online pueden formar en un ensino híbrido. Aquí vemos entonces figurativamente dos modelos de aprendizaje, ¿no? Esa figura, ¿cierto? O presencial, que es un proceso donde ocurre en sala de aula, ¿no? Y como ven siendo realizado en estos tiempos, bueno, anterior a la pandemia, y online, que utiliza tecnologías digitales para promover un cine, ¿cierto? Denominado online. Y ahí está ese efecto mix, ¿tá? Que se fala también, que son la unión de dos tipos de cultura de ensino, online y presencial. ¿Cómo que ella surgió? Ella surgió en el Instituto de Clayton Christensen, ¿tá? Y fue utilizada en el ensino básico, ensino de educación básica en los Estados Unidos. Y tuvo o propósito, né, de personalizar o ensino por medio de la utilización de diferentes recursos didácticos. ¿Tá? Entonces, con el propósito de utilizar una interactividad, ¿tá? Diferente, ¿tá? Utilizando tecnologías, ¿tá? Como terminando como el espino dorsal de ese proceso. Los principales desafíos de esa implementación tem muito que ver com as mudanças. Tá? É muito importante que existam diferentes tipos de, como poder dizer, ter presente de que essas mudanças têm que estar presente em uma infraestrutura educacional. Se a infraestrutura educacional, tá, não está preparada, não está visionada respeito à mudança, dificilmente ele vai conseguir se implementar. Tá? Então tem que ter essa visão, né? Também a formação continuada de professores. Muitos professores, não sei se dizer todos, né? Los que são formados, muitas vezes ficam caindo na tradicionalidade, na convencionalidade. E a gente que está ali, certo? Como docente neste momento, temos essa oportunidade de seguir actualizándonos. Então, esse modo de la mudança é muito importante para conseguir a implementação. O currículo, del mismo jeito, las prácticas de sala de aula. ¿No? ¿Será que la sala de aula tiene la implementación correcta para implementar un ensino online? ¿No? Los modos de evaluación. ¿Cómo es el modo de evaluación online? ¿De qué forma? ¿Cómo es el tipo
de preguntas, cómo el tipo de cuestionario que debe ser para conseguirnos avaliar de forma online, y entre otros. También tenemos algunos modelos que son utilizados, por ejemplo, rotación por estaciones, que, que son utilizados, ¿cierto?, para diferentes actividades en estaciones, en espacio de la sala de aula. Tenemos también un laboratorio rotacional, donde los estudiantes usan o espacio de la sala de aula y los laboratorios. Tenemos también sala de aula invertida. Yo creo que hemos escuchado hoy en día, ¿cierto?, en función de la pandemia, ese tipo de método, ¿no?, que sería donde la teoría es estudiada en casa, ¿tá?, en un formato online, y o espacio de sala de aula es utilizado para discusiones, resoluciones de actividades, entre otras propuestas. Tenemos también la rotación individual, donde cada alumno tiene una lista de propuestas que debe contemplar en su rutina para cumplir los temas que serán estudiados, ¿tá? Ese sería como el primer tema, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema, que sería o poder do áudio na educação online. Bom, a importância do áudio hoje, tá? Existem diferentes funcionalidades como esta, que tem uma enorme importância de sucesso, de novos aplicativos web, tá? Que torna mais ágil, né, o aprendizagem, digamos assim, né, e funcionando em tempo real. Então, é muito aproveitável. Y eso mismo proporciona que los tiempos de espera sean menos, ¿no?, para conseguir el objetivo. Digamos que en un mundo globalizado, donde el tiempo es escaso, surge un podcast, ¿cierto? Tenemos algunos profesores que utilizan ese aplicativo, esa aplicación para conseguir mandarnos aulas, ¿no?, ¿cierto?, algún tema en especial. Y nosotros aprendemos de esas cosas. Y eso surge como una tecnología alternativa, que es muy potente y que es utilizada para el servicio del proceso de ensino. Así, al finalmente nosotros utilizamos esa virtud del podcast, ¿ya?, que nos ayuda al aprendizaje. Y es muy importante porque es muy utilizado en la modalidad a distancia, ¿ya?, como por ejemplo el learning, ¿ya?, o como un complemento a un ensino presencial como el V-Learning. Luego de eso nace el concepto de Web 2.0. Por ejemplo, tenemos los blogs, Wikipedia, o el mismo podcast que a gente analizó ahí, o HI 5, ¿ya? Son algunos ejemplos de ferramentas que hacen parte de esa grande variedad de sistemas que hoy están disponibles para esta generación, ¿ya?, y son designados como tecnología web de 2.0. Aquí un poquito más de perto, tu podcast, que surge como una tecnología, ¿no?, fue nombrado anteriormente como una tecnología alternativa muy potente, ¿cierto?, al servicio del ensino. Aquí vemos en un archivo sobre un podcast, ¿tá?, en educación. Y este archivo muestra, ¿cierto?, algunas herramientas de edición de audio, de grabación, con el fin de podcast, ¿no?, con el fin de utilizarlo como una herramienta para fines de educación. Por ejemplo, tenemos Audacity,
utilizando el sistema operativo de Windows o Mac. Está en idioma de inglés y portugués, es gratuito. ¿Tá? Tenemos también Adobe Audition. Tenemos el mismo Podcast Factory. ¿Tá? Y pueden ser disponibilizados en aquellos sites. ¿Tá? Hay algunos pagos ahí, ¿no? Este artículo menciona de que el podcast fue utilizado para un estudio pedagógico, para la interacción entre los alumnos y los profesores en sala de aula. ¿Tá? Entonces ahí, como primer objetivo, sería, por parte de los alumnos y profesores, la experiencia tecnológica con podcast permitió, falando un poco de los resultados, que los alumnos y escuelas públicas realizasen episodios por sobre los temas propuestos, como si fuesen programas de radio. Ahí le dieron una utilidad, ahí hallaron una utilidad. A disposición de conteúdos, ¿cierto? Punto 2, a disposición de conteúdos de forma oral, que por eso también puede ser utilizado por deficientes visuales. ¿Tá? Ahí tienen otra utilidad, ¿cierto? Para personas con alguna dificultad. Es una de radios, novelas, ¿tá? Por parte de los alumnos de la escuela. Tenemos también a creación de un mapa de ciudades con narración de curiosidades y historias principales, puntos turísticos, ¿tá? Por intermedio de un podcast. A traducción de músicas, interpretación de textos, hasta lectura de poesías concedidas por los propios alumnos. ¿Tá? El otro punto de vista, para los profesores, la formación para la utilización de podcast en sala de aula permitió utilizar las tecnologías de información, ¿cierto? Para construir y disponibilizar material con el uso de medios digitales de forma creativa y dinámica. ¿Tá? Permitió proporcionar ambientes para interacción entre alumnos y profesores, ¿cierto? Hemos vivido eso, ¿no? ¿Cierto? En esta oportunidad, en época de pandemia. Divulgar a comunidade escolar os trabalhos dos professores, desenvolver habilidades como a escrita, a produção de conteúdos, a investigação e principalmente a oralidade na gravação dos episódios. Ese como sería el tema del audio. Y aquí le voy a mostrar un vídeo que sería el último tema, ¿no? El último tema escolhido, torne a aprendizaje combinada. Un blended learning como el relearning, un suceso. Entonces vamos a ver este video que explica muy bien qué sería el relearning y cómo se formó en un suceso. Olá, voltamos a conversar com o professor Paulo Sabag e agora falaremos sobre Blended Learning. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Professor Paulo, como evoluiu o conceito de Blended Learning? O conceito de Blended Learning nasceu quando as organizações passaram a investir no e-learning. Era uma maneira de reduzir os custos de educação e, ao mesmo tempo, ampliar a abrangência deles, não só geográfica, como de quantidade de gente atendida. Então, no início, Blended Learning significava mesclar o presencial com a distância de uma maneira inteligente. No entanto, hoje há uma compreensão de que as pessoas aprendem onde quer que elas estejam. Ela aprende no trabalho, assim como aprende na sala de aula e aprende na vida social. Por isso, estamos redefinindo 3 tipos de educação: a educação formal, a não formal e a informal. Educação formal é aquela que fornece diploma, portanto, é uma educação oficial e que não é mais apenas presencial. Já existe até curso de graduação ou de pós-graduação à distância. A educação não formal é aquela que não dá diploma, dá certificado de participação, basicamente é feita por instituições não acadêmicas e é aqui que se encaixa a educação corporativa feita pelas organizações.
e também pode ser tanto presencial como à distância. O terceiro tipo, a educação informal, antigamente envolvia museus, visita a instalações ou a ações educacionais localizadas. Hoje em dia há uma grande novidade na educação informal que está se impondo, que é exatamente a educação que fazemos usando o smartphone e o computador. E quais outras oportunidades estão sendo exploradas no Blended Learning? Então, agora o Blended Learning se amplia. Não envolve só sala de aula presencial e sala de aula à distância, envolve também o aprendizado no trabalho, com o coaching significando aquilo que antigamente a gente chamava de training on the job, a supervisão no próprio local de trabalho. Envolve também todo o esforço do 70-20-10, que envolve muito mais a doutrina de gestão do conhecimento do que as doutrinas de educação ou de pedagogia. Isso, então, é uma parte importante desse novo modelo educacional, assim como continuamos chamando o presencial e a distância de Blended Learning e introduzindo esse terceiro fator, que é o Mobile Learning, ou aprendizagem pelo celular, como o representante mais promissor da educação informal. Entendi. E aprofundando um pouco toda essa questão do mobile learning, quais são os cuidados que as pessoas devem ter antes de se jogar dentro dessa tecnologia? Bom, primeiro é preciso definir que hoje a fonte primária de informação para um número que varia entre 120 e 150 milhões de brasileiros é o celular. É a fonte primária de informação. Não é mais a TV e o rádio, não é mais o jornal, muito menos os livros. Se este é o principal instrumento de acesso à informação, esse tem que se tornar um veículo importante para a educação também. O problema é que talvez esse seja o pior veículo do ponto de vista da aprendizagem. Por quê? Há 3 problemas muito sérios envolvendo o uso do celular para a aprendizagem. O primeiro deles são os fatores de dispersão. É impossível manter-se concentrado e atento por muito tempo. Talvez por isso a gamificação seja tão importante nos dias atuais. Segundo lugar, a impaciência do usuário. E em terceiro lugar, porque ele é uma explosão sensorial tão grande, o uso do celular, que dá pouco espaço para a reflexão crítica. Diferentemente do e-learning, o mobile learning envolve uma nova estética, uma nova linguagem, inclusive textos mais curtos, em que há uma explosão sensorial. Imagens, sons, cores e assim por diante. Tudo isso poderiam ser fatores importantes do ponto de vista de despertar a nossa sensibilidade, aguçar as nossas sensações, mas ele dificulta a reflexão crítica, que é importante no processo de aprendizagem. Isso tudo significa que eu creio que é muito interessante o uso do mobile learning para a educação, mas nós que somos educadores precisamos aprender a usá-lo bem. Ou seja, não basta migrar os seus scores da vida, seu conteúdo da plataforma para o novo meio. Novo meio. Necessário reconstruir. E nem podemos confundir e-learning com mobile learning.